Então, vamos continuar, Joel capítulo 2, né? Joel capítulo 2 começa dizendo: toquem a trombeta em Sião, toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Toquem a trombeta em Sião. Isso, hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Só o exército aí, o exército ainda usa bastante isso, e justamente nesse sentido, né, de que cada toque de trombeta no exército tem um significado diferente. E era exatamente isso, se a gente for voltar lá para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, a gente vai ver que Deus até tinha instruído o povo sobre os toques de trombeta. Toques longos, normalmente chamavam as pessoas para se juntar em assembleia, toques curtos, às vezes botavam o povo de Israel a caminho, né, no deserto, por exemplo, e assim tinham diversos toques longos, curtos, e tinha o toque de alarme, o toque quando eles estavam sendo atacados por exércitos inimigos ou tinham que partir para a batalha. Esse é justamente a situação aqui: toquem a trombeta em Sião. Sião é o Monte Sião, né? Sobre o Monte Sião está o templo de Deus, então figurativamente simboliza toda Jerusalém, né? Todo o povo de Deus ali. Toque a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Então, avisem o povo que o castigo está vindo, que o juízo de Deus está vindo. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. O dia do Senhor, eu já falei isso na semana passada, repito hoje, mas vou deixar para desenvolver mais na semana que vem, no último estudo, tá? Mas o dia do Senhor é um dos temas fortes aqui desse livro. Esse livro tem 3 capítulos e o termo "o dia do Senhor" aparece 7 vezes e aparece de modos tremendamente significativos. O livro de Joel é conhecido por ser um dos livros que desenvolve o dia do Senhor, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no estudo que vem, mas aqui vocês podem ver que essa é a questão: é o dia do castigo de Deus, é o dia do juízo de Deus. Esse é o dia do Senhor. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Quer dizer, não é dia de paz, é um dia de trevas e escuridão, dia de nuvens, de negridão, é o dia do castigo de Deus sobre o seu povo, né? O que está por trás é: Deus deu tempo, Deus teve misericórdia, Deus teve paciência com o seu povo, mas está chegando o dia do Senhor, né? E quando chega o dia do Senhor, é um dia de juízo, é um dia de castigo. Muito bem, vamos continuar. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. E aqui a questão que exército é esse, né? Eu expliquei isso na semana passada, daí vocês podem voltar, quem não viu, volta lá para o estudo da semana passada para ver direitinho essa explicação. E nós vamos seguir agora, vocês já vão ver de novo. Mas o que eu expliquei na semana passada é que tem 2 formas de interpretação o livro de Joel. O livro de Joel é um livro que fala dos gafanhotos, do ataque dos gafanhotos. A questão é: esse ataque dos gafanhotos foi literal, realmente foi um ataque de gafanhotos, ou esse ataque de gafanhotos era uma forma de falar de ataques de exércitos inimigos, tá? Bom, as 2 possibilidades são ótimas possibilidades, e as 2 possibilidades existem, e por isso os teólogos, os estudiosos, meio que se dividem sobre esse assunto, se foi de fato um ataque de gafanhotos literal, ou se foi um ataque de exércitos inimigos. Vocês vão ver isso nos próximos versículos, que isso vai aparecer bastante, tá? Mas então essa é a questão. Assim como como vai ser esse dia do Senhor? Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima.
como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Vejam, diante deles a terra é como o jardim do Éden, mas o que sobra depois deles, atrás deles um deserto. Arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, e aqui, como cavalaria, atacam galopando. No capítulo 1, ele falou muito dos gafanhotos, né? Do gafanhoto devorador, do gafanhoto cortador e etc. Então, todo o capítulo 1 foi em cima de gafanhotos. E aqui, eles têm a aparência de cavalos. Em alemão, gafanhoto, uma tradução de gafanhoto seria cavalo de feno. Em diferentes línguas, gafanhoto tem traduções como cavalo, né? Eles são comparados a cavalos, semelhantes a cavalos, né? Então, eles têm aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumos dos montes, com um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate, né? Barulho semelhante aos de carros, ao de carros. O barulho dos gafanhotos, eu falei na semana passada, né? Às vezes nuvens de 15 quilômetros, nuvens de 15 quilômetros de gafanhotos. Então, o som que eles fazem diz que é aterrorizante, como eles comem, né? O som deles comendo, o som deles voando, é aterrorizante, né? Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Daí, por isso aqui, vocês notem que dá a impressão que ele realmente está falando dos gafanhotos e não de exército, né? Ele está comparando a exércitos. Eles atacam como guerreiros, mas ele não está falando... Se aqui fosse, de fato, exércitos mesmo, aqui talvez ele usaria uma linguagem mais literal, né? E usaria eles atacam, né? Eles são guerreiros atacando. Aqui ele está comparando, parece que ele está comparando o ataque dos gafanhotos ao ataque de exércitos. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha sem desviar-se do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha. De novo, parece, né, realmente insetos, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas, diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. Parece uma testemunha ocular, quer dizer, alguém que presenciou isso. Parece que Joel, de fato, viveu esses dias e presenciou esse ataque, né, dos gafanhotos, não só dos gafanhotos, mas dessas 4 levas de gafanhotos que simplesmente arrasaram a terra, né? O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo. E aqui, pessoal, é interessante ver que o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército. Portanto, é o exército do Senhor. É Deus quem está comandando isso. E Deus está comandando juízo e justiça e castigo, né? Então é interessante, Deus está comandando isso e Deus realmente está mandando isso. E os dois são verdade. No Antigo Testamento, eu já vou mostrar para vocês a continuação dos estudos. Se foram gafanhotos, Deus os mandou. É claramente um castigo, né? E a gente viu isso no estudo passado, que pragas de gafanhotos estavam previstas na quebra da aliança.
na situação de quebra da aliança. Se o povo quebrasse a aliança com Deus, um dos castigos previstos na quebra da aliança, lá no Pentateuco, era pragas de gafanhotos. Então, não é de se estranhar o que está acontecendo aqui. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Deus levanta e Deus manda essas ondas sucessivas de gafanhotos para castigar a sua terra e para castigar o seu povo, como uma forma de correção e de disciplina sobre o seu povo, chamando o seu povo ao arrependimento. E é um dia de castigo, é um dia de punição, mas é uma punição com o objetivo de chamar o seu povo ao arrependimento. Assim como pai e mãe, que quando corrige, quando castiga, o objetivo não é que não ame os seus filhos, é por amar os seus filhos que dão castigos, correções, punições aos seus filhos, para fazê-los entender que isso não pode ser feito, isso é errado, né? Então, essa é a questão. Mas o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, e o exército que é dos gafanhotos, ou o exército realmente das forças inimigas. E isso também, eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, que também é verdade que Deus usa a Síria e a Babilônia como os chicotes e os martelos em suas mãos. Eu falei sobre isso num culto aí há cerca de 2 meses atrás, e mostrei isso também, de que Deus fala isso, que Deus usou a Síria e a Babilônia como o chicote e o martelo, métodos de punição sobre o seu povo, para fazer o seu povo acordar, né, do seu mau caminho e voltar para Deus. Como são poderosos que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor. E esse é o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia do juízo, né? Vai ter o juízo final, nós vamos falar sobre ele na semana que vem, mas o juízo de Deus, e é um dia de castigo, é um dia de julgamento, né? Deus tem paciência, Deus tem misericórdia, mas chega o dia que Deus é juiz, e que Deus julga, e que Deus castiga, e que Deus pune o pecado, né? E aqui é o grande dia do Senhor. Como será terrível. Como foi terrível e como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Então essa é a ênfase do livro de Joel, é o dia do Senhor, o povo está num caminho errado, o povo está em pecado, o povo já não reconhece mais os seus pecados, está diante de Deus, e Deus vai chamando, e Deus envia os profetas, e Deus chama ao arrependimento, mas chega o dia em que Deus faz justiça e juízo. Isso aconteceu diversas vezes na história da humanidade, isso aconteceu, um juízo final antecipado, como é chamado. Isso aconteceu nos dias de Noé, né? O que aconteceu com Noé, Deus acabou com a humanidade, só sobrou Noé e sua família, os únicos fiéis. Isso foi um dia de juízo, o juízo final antecipado. E assim vai acontecendo no decorrer das épocas, em que Deus vai tendo paciência com os pecados, Deus vai chamando ao arrependimento, mas chega uma hora em que Deus exerce juízo, né? E esse é o dia do Senhor. E esses dias do Senhor vão acontecendo na história da humanidade, e o final do estudo de hoje vai ser que também podem acontecer na nossa vida, né? Não só sobre as nações, mas também pode acontecer na nossa vida, e que Deus, às vezes, precise usar métodos disciplinares na nossa vida também. Mas esse é sempre terrível, né? Isso é o último, o último recurso de Deus, não isso se chama, tem a obra própria de Deus, e a obra própria de Deus é amor, e Deus tem prazer em amar e em perdoar e tudo, e tem a obra alheia de Deus. A obra alheia de Deus é quando Deus realmente exerce castigo e juízo que ele não quer exercer, mas quando ele precisa exercer, ele exerce. Quando Deus precisa exercer justiça e juízo e castigo, então é terrível, né? Mas vamos entender essa questão aqui. Os profetas enxergavam o presente e o futuro num só quadro, tá? E aqui eu acho que
tem três dimensões, Joel, né? Pelo menos duas dimensões tem, talvez três dimensões. Então, aqui, para exemplificar nesse quadro, a gente tem essa primeira, né? Está mais perto aqui, a gente vê a casa, tal, esse primeiro morro. Desse primeiro para esse segundo morro aqui, sei lá, se a gente fosse descer a pé, não sei quantas horas a gente levaria para descer esse morro até chegar naquele morro. Às vezes, de um morro desse até outro morro, tem 2, 3 quilômetros ou mais, né? E lá atrás, a gente tem uma terceira dimensão ainda, uma terceira cordilheira lá atrás. Dessa daqui para essa, já tem lá, sei lá, 2, 3 quilômetros. Dessa para essa, deve ter pelo menos aí mais uns 7 quilômetros, talvez, ou mais, né, dessa cordilheira para essa. Mas quando a gente enxerga a imagem, a gente enxerga uma imagem só. Mas a gente sabe que desse para esse tem um grande espaço e desse para esse tem mais um grande espaço. E muitas vezes é assim que os profetas enxergam também, né? Os profetas enxergam diferentes dimensões, mas eles têm a visão e Deus lhes dá uma visão em que Deus inspira eles numa só visão. Eles veem tudo junto, mas muitas vezes a visão tem momentos diferentes. Por exemplo, Isaías, né? Isaías, ele fala para o seu presente, para coisas que estão acontecendo no seu presente, mas também, ao mesmo tempo, Isaías, capítulo 7, ele vai, de repente, vai falar que a Virgem conceberá. A Virgem conceberá é o nascimento de Jesus, que vai acontecer só 700 anos depois, né? No capítulo 9, ele vai dizer que o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, que é Jesus. Então, também é a primeira vinda de Jesus, e isso aparece no meio de profecias para o seu tempo. Então, tem profecias para o seu tempo, mas no meio das profecias para o seu tempo já aparecem as profecias da primeira vinda de Jesus, e quando a gente chega no capítulo 64 de Isaías, já aparece os novos céus e a nova terra, que é a segunda vinda de Cristo, lá na frente, né? Então, essa é a questão, tudo aparece junto, né? Então, o profeta está recebendo, e o profeta recebe uma visão só, mas essa visão, às vezes, tem a ver com a época do profeta, tem a ver, provavelmente Joel tem a ver com o cativeiro babilônico e também com a segunda vinda de Cristo. E isso tudo está em Joel. Joel está falando do seu tempo. Eu acho que Joel realmente aconteceu a praga dos gafanhotos. E se aconteceu a praga dos gafanhotos, ele está falando da praga dos gafanhotos, da sua época, mas ao mesmo tempo, isso daqui já antecipa o cativeiro babilônico, quando os exércitos daí já não são mais gafanhotos no segundo momento, são de fato os exércitos, a multidão dos exércitos assírios e babilônicos que invadem o povo num segundo momento, e provavelmente daí 300 anos mais tarde, vem uma outra destruição, que é uma destruição muito maior. Se a destruição dos gafanhotos levou aí um ano e meio para ele se recuperar da praga dos gafanhotos, essa segunda destruição com os exércitos assírios e babilônicos levou 50 anos para eles poderem voltar para suas terras. É uma destruição muito maior, né? E também, ao mesmo tempo, e o capítulo 3 mostra isso, a terceira dimensão. E a terceira dimensão é do dia do Senhor, o dia final, o dia do julgamento final, né, com a segunda vinda de Cristo. Então, a gente tem que ter essas dimensões. Todos os profetas têm essas diferentes dimensões, mas quando a gente está olhando, tudo isso está num quadro só. E deixa eu mostrar para vocês, então. Por mais que eu acredite que, de fato, essa praga dos gafanhotos aconteceu e Joel presenciou essa praga dos gafanhotos, e essa é a primeira dimensão, no texto também já aparece a segunda dimensão, né? A dimensão em que Deus também já está profetizando a vinda, se o povo não se arrepender, a vinda e uma destruição muito maior causada pelos assírios e babilônicos. E daí vejam, Joel 2,20 diz assim: levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês.
Isso é depois, quando Deus já está consolando o povo, mas vejam, levarei um invasor que vem do norte para longe de vocês. Para longe de vocês significa que ele já esteve perto, e aí que está, essa é a dimensão do meio. Deus já está profetizando a invasão dos impérios assírios e babilônicos aqui. Então, e agora veja, levarei um invasor que vem do norte para longe de vocês. O invasor que vem do norte, então, já invadiu e já causou destruição. Quem é o invasor que vem do norte? E daí vamos cruzar essas informações com outros profetas. Jeremias 1:14-15 diz: Então o Senhor disse, do norte virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte, os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono em frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. De quem Jeremias está falando? Do Império Babilônico. Não é Jeremias que está falando, é Deus que está falando. Então o Senhor disse, do norte virá a destruição. Então vejam, essa destruição. Por mais que num primeiro momento, talvez, o que o profeta estava falando é sobre a destruição que veio com os gafanhotos, no meio dessas profecias já está profetizado a segunda invasão e a segunda destruição, que é a destruição já com o Império Babilônico, né? Esse que veio do norte, né? Que vem do norte. Então, do norte virá destruição, que se derramará em cima de todos que vivem na terra. Vou chamar as nações do norte. Note de novo que é Deus falando, é Deus quem chama. Essas nações do norte são usados, são instrumentos das mãos de Deus para o castigo e para o juízo, para o dia do Senhor sobre o seu povo. É um castigo sobre o seu povo de novo, depois de 300 anos de chamado ao arrependimento. O povo não se arrependeu, então vem o castigo, vem o dia do Senhor, e é um dia de novo tremendo, né? Os reis dessas nações chegarão ali, colocarão o seu trono em frente aos portões de Jerusalém. Foi exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor, quando Nabucodonosor coloca suas tropas e cerca os muros de Jerusalém, em volta das suas muralhas, também em volta das outras cidades. Vejam outro capítulo. Mostrem o caminho que vai a Sião, corram para os abrigos, não demorem. Do norte Deus vai trazer desgraça, Deus vai trazer, de novo, né? São os meus exércitos, diz Deus lá em Joel capítulo 2, Deus vai trazer a desgraça e grande destruição. Como um leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo para acabar com o povo de Judá. Para acabar com o povo de Judá. É dia de destruição, é dia de punição, é dia de castigo. É uma antecipação do juízo final. O juízo final é exatamente isso, é um dia de castigo. É um dia em que todos vão tremer e todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, né? Diante de Cristo. Para acabar com o povo de Judá, as cidades de Judá serão destruídas e ninguém morará nelas. Ninguém morará nelas. A destruição foi total. Assim como na época de Joel, a destruição foi total com os gafanhotos. 300 anos mais tarde, quando o Império Babilônico invadiu e queimou, né? Queimou as casas, queimou Jerusalém. E Jerusalém virou um monte de ruínas, diz que virou terra para os chacais do deserto, quer dizer, nada sobrou, né? Foi tudo destruído, ninguém morará nelas, né? Essa é a profecia. Então, num primeiro momento, os gafanhotos devastaram a terra. Num segundo momento, 300 anos mais tarde, outro dia do Senhor, outro dia de castigo, agora com os babilônios, foi devastação total da terra novamente, né? E, por fim, Ezequiel, o profeta Ezequiel também fala a mesma coisa. O Senhor Deus diz, eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar Tiro. Ele virá do norte, de novo, com um forte exército, com cavalos e carros de guerra e com cavalaria. Então, notem que esses outros profetas, de novo, não resta dúvida de que o profeta Joel também tem isso em vista, embora talvez Joel nem soubesse disso
Joel, assim como todos os profetas, ele recebe uma mensagem de Deus, ele recebe uma visão de Deus e ele tem que anunciar essa visão que ele recebe. Às vezes nem o próprio profeta está consciente do que ele está falando e das dimensões que isso tem. Tanto que no capítulo 3 vai ter a terceira dimensão, que é o dia do Senhor, o dia do juízo final, né? Então Joel não sabe às vezes e não tem total domínio dessas dimensões todas. Mas essas dimensões todas estão no profeta Joel, né? E o profeta Joel, ele está profetizando aqui, sem dúvida, e está falando aqui das invasões do Império Babilônico e da destruição e da devastação que o Império Babilônico está. Se Joel, de fato, viveu 800 anos antes de Cristo e realmente a primeira dimensão era dos gafanhotos, então ele está profetizando já uma segunda dimensão que só aconteceria 300 anos mais tarde com a invasão do Império Babilônico, e é um grande chamado ao arrependimento com 300 anos de antecedência. E ao mesmo tempo ele já está antecipando o dia do juízo final e o último juízo para todas as épocas, e isso vale para nós também. A gente vai chegar lá. Continuando. Então agora vem o chamado, Deus primeiro avisa o que vai acontecer, né? Deus está dizendo o que vai acontecer com os gafanhotos, com a invasão do Império Babilônico, mas o objetivo de Deus fazer isso é um grande chamado ao arrependimento. E agora vem o chamado ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as suas vestes, voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Veja que chamado, profundo chamado ao arrependimento, né? Rasguem o coração e não suas vestes. Voltem para o Senhor, seu Deus. Deus é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. E daí, continuando, assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta, segunda vez que ele fala de tocar a trombeta, é sempre sinal de alerta. E agora é um sinal para ajuntar, né? Ajuntar a assembleia. Toquem a trombeta em Sião, Sião, o monte do templo, né? Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. E aqui, notem, ajuntem os anciãos, os mais velhos, reúnam as crianças e mesmo os que mamam no peito. Normalmente, não eram levadas crianças que mamam no peito para uma assembleia. Assim como os recém-casados. Brincadeira, né? Brincadeira, mas é uma brincadeira séria. É exatamente isso. Se não me engano, é Deuteronômio capítulo 21 e capítulo 24. Fala dos recém-casados. E os recém-casados tinham um monte de privilégios. Os recém-casados não eram convocados para a guerra para não deixar a sua mulher recém-casada viúva. Então, eles não eram chamados para a guerra. Eles, durante um ano, eram amenizados os seus deveres, né? Isso está lá em Deuteronômio capítulo 24, se não me engano. Então, eles não, durante um ano, eles tinham muitos privilégios legais, porque eles tinham, até Deuteronômio 24 diz assim, que eles, durante um ano, eles devem fazer felizes as suas esposas, quer dizer, eles tinham diversos privilégios. Então, durante esse um ano, eles nem seriam chamados para uma assembleia, mas aqui Deus não os deixa fora. Chamem as crianças que estão mamando no peito, quer dizer, desde o menor, desde o que está mamando no peito ainda, até os recém-casados que estariam liberados, mas não estão, porque até os anciãos, desde o mais novo até o mais velho, todos, absolutamente todos, reúnam todos numa assembleia, e que todos, porque todos pecaram,
e carecem da glória e da graça do Senhor. Todos pecaram. E esse jejum, esse lamento, esse arrependimento precisa ser um arrependimento de todos, que todos clamem ao Senhor e que todos, de fato, se arrependam do menor ao maior, que todos se arrependam e busquem o Senhor. Deve ser um arrependimento profundo, né? Não, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes, não é de boca para fora, não é para inglês ver, mas é um rasgar do coração. É uma coisa profunda, é um arrependimento que vem do fundo da alma, que vem de fato do coração, né? Que todos se arrependam, do mais velho ao mais novo, né? Que todos cheguem a Deus, que todos jejuem e que todos clamem a Deus pela misericórdia de Deus. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Né? Então, que os sacerdotes clamem, que o povo clame pela misericórdia de Deus. E agora vem, como é bonito. Nós temos esse versículo aqui, Ezequiel 33, 11. Digo-lhes que juro pela minha vida, que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer, diz Deus? Não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Esse é o desejo de Deus. Eu não tenho prazer na morte do perverso, diz o texto, né? Na morte do pecador. Eu não tenho prazer em castigar, diz Deus. Eu gostaria que as pessoas parassem de fazer o mal e vivessem. O objetivo de Deus é dar tempo para o arrependimento, é chamar o arrependimento. E Deus não tem prazer nenhum em castigar, Deus não tem prazer nenhum em punir, né? Eu me alegro, não me alegro na morte do pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? E o exemplo é Nínive disso, né? Nínive, Deus manda Jonas lá para Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, uma cidade pagã. Deus manda Jonas, e daí, vejam, Jonas não quer ir, porque o que eu vou fazer no meio de um povo pagão, né? Na capital do Império Assírio. O pessoal vai me linchar lá quando eu chegar lá com essa mensagem de Deus. E Deus disse: Jonas, vá e chame o povo ao arrependimento. E quando Jonas finalmente foi, né, a muito custo, cuspido pela baleia lá, quando Jonas de fato foi, o que o povo de Nínive fez foi exatamente o que Deus falou aqui. O povo se cobriu de pano de saco, de cinzas. Era uma demonstração pública de um profundo arrependimento. E quando o povo se arrependeu desse modo, um arrependimento profundo, e suplicou a misericórdia de Deus, Deus não castigou Nínive, né? Eu não tenho prazer em castigar. Parem de pecar e vivam, né? E aí nós temos uma reversão. Deus tem as suas ameaças, Deus manda o seu castigo, mas Deus então também, sob o arrependimento do povo, Deus tem misericórdia e Deus sara a terra, né? Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, então sararei a sua terra. E agora vejam o que Deus fala a partir de agora, a resposta ao arrependimento do povo. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra, teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando trigo, vinho novo e azeite, porque os gafanhotos haviam devorado tudo, né? Os gafanhotos devoraram tudo e agora Deus diz: estou enviando trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, e foi o que Deus fez também depois. 50 anos depois, o império babilônico terminou.
50 anos depois, Deus trouxe o seu povo novamente para Jerusalém e eles reconstruíram o templo, eles reconstruíram os muros, eles reconstruíram a sua terra e Deus voltou a abençoá-los ricamente de novo. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental, a retaguarda para o mar ocidental. É a divisão do inimigo, né? Terra seca é a Arábia, terra seca e estéril é a Arábia, mar oriental e mar ocidental é o mar morto e o mar Mediterrâneo. Então é uma divisão dos invasores, de tal forma que eles se enfraquecem e perdem a guerra, né? E a sua podridão subirá. E aqui vem o castigo de Deus sobre os agressores de Israel também, né? A sua podridão é os cadáveres né, espalhados pela terra e o cheiro que vem dos cadáveres. A derrota dos invasores, a derrota dos inimigos do povo de Deus. Então Deus está salvando o seu povo. Sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Não tenha medo, ó terra, regozije-se, não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas, e daí Deus volta com toda a sua bênção, né? Deus castigou terrivelmente para chamar ao arrependimento, mas quando o povo reconhece os seus pecados e clama a Deus de todo o coração, Deus é misericordioso e compassivo, e Deus vem com todas as suas bênçãos. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, porque antes os animais eram aqueles que não tinham comida, né? Pela terra arrasada, eles não tinham comida. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. Olha a bênção de Deus voltando. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira, que antes estavam arrasadas no capítulo 1, agora novamente estão carregadas, né? Olha a bênção de Deus. O povo de Sião alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Ou seja, bênção total. Quando o meu povo se humilhar, orar e me buscar, então sararei a sua terra. E é isso que Deus está fazendo aqui. Quando o seu povo, primeiro Deus vem com castigo. Quando o seu povo se arrepende e pede o perdão de Deus, Deus sara a terra. E Deus vem com todas as suas bênçãos sobre a terra e faz chover e as árvores frutificar e tudo reverdecer e bênção em todos os sentidos. Os celeiros estão transbordando, as eiras cheias de trigo, o vinho novo, azeite, a figueira, a oliveira, símbolos da abundância de Israel, estão novamente cheios da bênção de Deus. A bênção de Deus voltou sobre o seu povo. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será humilhado. Muito bem. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado. E eu quero concluir, pessoal, com essa questão aqui, os juízos do Senhor sobre o seu povo, universais, o juízo universal em Noé, com Noé aconteceu um juízo final, antecipado. Com Noé, Deus foi um castigo universal. Deus castigou a todos, só sobrou Noé. Foi um recomeçar da raça humana, com Noé. E no dia do juízo final também vai ser um castigo universal, em que Deus vai julgar a todos.
Tem os castigos nacionais também, os juízos do Senhor sobre o seu povo nacionais. Foi o que aconteceu quando, né, talvez com os gafanhotos, com o Império Assírio dominando o Reino do Norte, invadindo o Reino do Norte, com o Império Babilônico dominando, invadindo e arrasando o Reino do Sul. Foram castigos nacionais e juízos do Senhor nacionais sobre o seu povo. Mas e nós? Deus pode também exercer juízo e como um método disciplinar sobre as vidas pessoais dos seus filhos? Pode sim. E eu só um alerta antes de eu continuar o texto. Tem que cuidar só para não aplicar isso sempre. Não quer dizer que sempre que alguma coisa me acontecer é porque Deus está me castigando, Deus está me disciplinando, tá? Nem sempre. No caso de Jó, por exemplo, aparentemente não foi uma disciplina. Pode até ter sido uma provação, mas não diz lá que foi uma disciplina. Nem sempre pobreza é sinal de que Deus está disciplinando alguém ou que Deus está exercendo juízo sobre Deus. Assim como riqueza, né, não quer dizer que uma pessoa está sendo fiel a Deus. Às vezes uma pessoa rica pode estar sendo infiel a Deus, né, e Deus vai cobrar ela disso. E nem sempre pobreza significa que Deus não está abençoando, né? Mas que muitas vezes Deus usa métodos como esse, e Deus já usou métodos como esses na história para chamar o seu povo ao arrependimento e os seus filhos ao arrependimento e disciplinar os seus filhos, isso é verdade. Então, ao mesmo tempo que o que eu quero falar para vocês é reflexão, reflitam, tá? Não achem logo que Deus está castigando, mas pelo menos reflitam. Se Deus não está querendo, eventualmente Deus não está disciplinando, né? Quando alguma coisa dessas acontecer, se Deus eventualmente não está me disciplinando, se eu estou realmente sendo fiel ou se eu estou passando por um momento de disciplina do Senhor. E deixa eu mostrar alguns textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento para vocês, que falam da disciplina do Senhor a nível pessoal. Hebreus 12, 5 a 11 diz assim: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige... Desculpa, deixa eu só passar esse daqui primeiro. Isso aqui é da Santa Ceia. 1 Coríntios 11. Pois quem come e bebe, né, a Santa Ceia, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, tá? Juízo para si. Quem está indo para a Santa Ceia sem reflexão, sem arrependimento, e quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês, diz Paulo, muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Dormem e morreram. E alguns acham que isso aqui é espiritual, mas a maioria acha que isso aqui, de fato, são castigos de Deus físicos. Por que vocês estão nessa situação de pecado, não estão se arrependendo, estão indo para a Santa Ceia nessas circunstâncias, estão comendo juízo para si. E o juízo do Senhor se demonstra fisicamente. É por isso que há entre vocês fracos, doentes e não poucos que já morreram, que dormem. Então, Deus realmente exerce juízo sobre vidas. E fracos, doentes, e às vezes... Uma doença pode ser um método disciplinar de Deus sobre a vida de uma pessoa, para fazer a pessoa acordar do seu mau caminho, tá? Então, Deus pode usar métodos disciplinares quando o seu povo está em pecado. E a gente tem que se questionar. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Se nós julgássemos a nós mesmos e chegássemos a Deus com arrependimento na Santa Ceia, receberíamos dele bênção, vida, né? Perdão e salvação. Mas como nós não nos julgamos a nós mesmos e chegamos irreverentemente sem arrependimento na Santa Ceia, né, nós então somos julgados. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus, mas quando julgados
por Deus, né, somos então disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E o objetivo da disciplina do Senhor, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, julgados, juízo de Deus, quando nós somos julgados por Deus e disciplinados, precisamos receber a disciplina de Deus, é para que não sejamos condenados no final, né? É um ato de disciplina por amor, é um chamado de Deus ao arrependimento, mas muitas vezes essa disciplina pode ser exercida, olha aí, fracos, doentes e até morte. Então, são métodos disciplinares de Deus. E agora vem Hebreus 12, 5 a 11. Vejam, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Se Deus não corrigir a gente, se Deus não nos disciplinar quando a gente precisa, então nós não somos filhos, porque qualquer pai disciplina os seus filhos, que ama. Então, além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles, os pais humanos, corrigiam por pouco tempo para esse mundo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, né? Redunda em fruto de justiça. E esse é o propósito. Então, meus irmãos, Deus pode exercer disciplina sobre nós, e muitas vezes Deus talvez esteja exercendo disciplina sobre nós, sim, e Deus às vezes pode usar uma doença como método disciplinar, sim, Deus pode às vezes fazer uma pessoa perder todo o seu negócio e ficar pobre e empobrecida como um castigo e um método disciplinar. Pode, às vezes a pessoa está super arrogante, achando que é só a força dela que está fazendo tudo, e se torna tão soberba que às vezes Deus tem que derrubar do cavalo, tem que humilhar a pessoa completamente, mas não é por falta de amor, é para a salvação eterna, para que a pessoa caia em si e humilhada torne ao Senhor e seja humilde de novo e clame ao Senhor pela sua misericórdia. E quando ela clamar ao Senhor pela sua misericórdia, então Deus vai sarar a vida da pessoa. Sarar talvez em todos os sentidos. Pode ser desde uma questão física até uma questão de negócios, né? E, enfim. Então, de novo, a gente tem que ter cautela com isso, né? Não quer dizer que sempre que alguma coisa acontece comigo é um castigo de Deus, muitas vezes é consequência do mal, mas pode ser usado como método disciplinar do Senhor para com a minha vida? Pode sim, e a gente tem que manter isso em aberto, e a gente tem que se questionar isso sim, tá? Porque senão, se a gente não se questionar, a gente pode estar perdendo a oportunidade de vermos nisso a disciplina de Deus e vermos nisso um ato amoroso do Pai em nos disciplinar para que a gente volte para Ele, e realmente ele possa nos restaurar a nossa vida, né? Espiritualmente para a vida eterna, nos dar vida eterna. E para terminar, a carta da igreja Laodiceia, veja o que Deus diz lá em Apocalipse: conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha aí, né? Cristãos aí, nem frios nem quentes, que Deus está a ponto de vomitar da sua boca. E você diz, eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Você não sabe que é infeliz. Sim, você é miserável, pobre, cego e nu. Na verdade, espiritualmente, você é miserável, pobre, cego e nu, mas está se achando abastado, está vendo que Deus às vezes tem que derrubar do cavalo?
Entende? Às vezes Deus tem que humilhar pessoas assim, para que elas, humilhadas, parem de ser arrogantes de si mesmos, do que elas podem, e voltem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Compreende? Então veja a continuação. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Ouro refinado pelo fogo é que você, eu aconselho que você saiba distinguir entre o que é rocha, que não tem valor nenhum, do que é metal precioso, que é o ouro, né? E esse desprendimento do que é rocha, que não tem valor nenhum, é pedra, né? Do que é metal precioso. Então, no início, o ouro e a rocha estão juntos, mas quando se coloca no fogo, a rocha, o metal se desprende da rocha. Daí você vê o que é precioso do que não vale nada. E é isso que Deus está dizendo. Eu aconselho que você compre de mim o que realmente tem valor, o que é ouro, o que é metal precioso, né? O que realmente tem valor, e se desapegue do que não tem valor, para que você seja de fato rico, rico espiritualmente, né? Tesouros para a vida eterna. Compre vestes brancas, brancas, a cor do perdão, cor da santidade, cor da remissão dos pecados. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver o que realmente importa, né? Eu repreendo e disciplino, e aqui vem, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Então, às vezes, Deus tem que disciplinar quando a pessoa está desse jeito, né? Cega com as riquezas desse mundo, cega com os seus valores, está desvirtuada. Olha o chamado ao arrependimento aqui. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Veja o chamado de Deus ao arrependimento. Então, meus irmãos, eu estou fazendo essa ponte porque o que aconteceu com Israel, às vezes a gente olha para o Antigo Testamento, a gente não consegue aplicar para nós, né? Mas tudo tem aplicação. O que aconteceu no Antigo Testamento, esse ato de juízo de Deus, esse castigo, essa disciplina e essa correção do Senhor para com o seu povo no Antigo Testamento, seja lá enviando gafanhotos, que estava previsto como um castigo de Deus pela quebra da aliança e era um chamado ao arrependimento, seja através dos exércitos assírios e babilônicos, em que Deus humilha o seu povo, chamando o seu povo ao arrependimento, a uma verdadeira contrição de coração, né? É um verdadeiro arrependimento. Isso vale para nós também, né? Individualmente, pessoalmente, como filhos de Deus, Deus disciplina e repreende os seus filhos. E às vezes a gente está se achando, ou às vezes a gente está se desviando, e às vezes Deus tem que mandar coisas. E de uma forma ou de outra, às vezes Deus tem que disciplinar. E Deus tem que dar um chacoalhão. E o objetivo disso é amor puro, é chamar o seu povo ao arrependimento. O objetivo de Deus é esse aqui. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Esse é o chamado de arrependimento. E se a gente se arrepender, Deus muda, né? Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua vida. Né? Que a gente, primeiro, nem precise chegar a ser disciplinado pelo Senhor. Mas, quando formos disciplinados pelo Senhor, agradeçamos pela disciplina, né? E de todo o coração nos arrependamos. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, né? Rasgar o seu coração e voltar-se para o Senhor, ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e não envia desgraça e sara a terra e a nossa vida. Amém.